Então, eu colocando o valor do t aqui no lugar, né, só substituindo, x barra menos mi s raiz de n, e eu preciso deixar o mi dentro para calcular o intervalo, só o mi. Então, eu tenho que sumir com isso, que é multiplicando cada lado por esse valor, e depois eu tenho que sumir com x barra, que é subtraindo, porque ele está positivo, que subtraindo cada lado com x barra, que fica assim. O mi dentro, aqui está o x barra, outra vez isso daqui é como se fosse um delta, né? E fica esse valor, o t, que é vezes esse valor aqui, esse valor t é o mesmo que esse. E esse valor aqui é o mesmo que esse. Isso é a mesma coisa, tá? Então, nós temos um intervalo de confiança que, no fundo, dá uma coisa assim, né? É x barra menos um delta, x barra mais um delta, onde o mi estaria aqui dentro. É lógico que você pode pensar assim, mas se eu tenho a população, e essa população eu tirei uma amostra, nessa amostra que calculei o x barra e o S2, se tivesse uma outra amostra, podia ser um outro intervalo, e o intervalo pode ser diferente. Mas o que é importante é essa probabilidade aqui, ou seja, eu tenho uma probabilidade de que o intervalo contenha a média, mas não quer dizer que ele vai conter. 95% dos intervalos construídos 95% dos intervalos construídos vão conter o mi. E 5% dos intervalos construídos não vão conter o mi. Tem uma chance de erro aí. Usando a tabela agora, vamos fechar esse assunto usando a tabela da distribuição T. Vamos supor um caso em que o n é 14, ou seja, os nossos graus de liberdade são 13 graus de liberdade. E eu tenho a tabela que é uma desse formato, aqui eu estou tirando um pouco delas, mas estou procurando 13 graus de liberdade, né? V igual a 13. Então está aqui, o V, eu vou trabalhar só com essa linha aí. E vai depender do como que eu quero trabalhar em termos de probabilidade. Aqui são as probabilidades. A tabela que vocês têm, vocês receberam, é bem pensando assim, eu vou pegar o número de graus de liberdade e ela me dá a área à esquerda de um valor t que está na tabela. Então, a área está aqui. Vamos dizer assim, ó, pode ser essa área, pode ser essa. No caso aqui, eu estou pensando assim, qual a probabilidade do t estar à esquerda de um certo t? Que no caso, o v aqui seria 13. Então, eu não sei quem é esse t ainda, na tabela que nós vamos ver. O valor do t fica aqui dentro, no corpo da tabela. Na margem aqui é a área. Então, essa área aqui, isso daqui são áreas. E nós temos, então, as áreas fixadas, diferente do caso da normal, e o ponto que nós vamos encontrar é o ponto que me diz quanto tem de área à esquerda. Nesse caso, então, como é 97,5, que eu estou pensando aqui, isso aqui está errado. 975. Aqui é 9, tá? 975. E nós temos, então, a área esquerda do 975, nós vamos querer saber quem que é esse T aqui, onde o V é 13. Então, nós encontramos que o ponto do 975, esse ponto é 2,1604, que é esse valor aqui, certo? Então, 2,1604, cadê? Sumiu aqui. É justamente o ponto que nós estávamos procurando, que tem 0,975 de área à esquerda, tá?